Queridos e queridas ouvintes, nós que cremos em Deus, em um Deus único, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós que escolhemos crer neste Deus, que decidimos ter fé nele. Claro que diz as Escrituras que de antemão Deus já nos escolheu. Existe uma polêmica teológica em torno disso. É a gente que escolhe Deus ou Deus que nos escolhe? Eu deixo essa discussão para os teólogos. Mas Deus já predestinou a todos, eu creio assim, desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus morreu por todos, por toda a humanidade. Ou melhor dizendo, Deus quer, Deus deseja, repito, eu creio dessa forma, que todos cheguem ao arrependimento. Existe base bíblica para isso, mas nós não estamos aqui trazendo um estudo sobre o tema, mas uma breve reflexão. Deus não quer que ninguém se perca. Deus ama a todos igualmente. Deus não faz acepção de pessoas. Deus perdoa o mais vil pecador. Não existe pecado que Deus não perdoe. E alguém pode argumentar, mas na Bíblia não diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que Deus não perdoa? Pois é, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente a rejeição do Filho de Deus. É alguém deliberadamente dizer, eu não quero Deus, eu rejeito Deus, Deus não existe. E como a gente sabe de pessoas que até xingam Deus. Ouvi um testemunho desse de alguém que procurou um profissional de saúde. Isso é um absurdo. Nós temos estudado tanto, lido, ouvido, que devemos respeitar a fé do outro, a crença do outro, ter consideração pelo pensamento do outro. Não devemos impor a nossa crença ao outro, nem criticar o outro porque crê em qualquer coisa ou em qualquer Deus. Como é que um profissional de saúde que estuda tanto sobre isso, sobre cidadania, sobre os direitos do ser humano, os direitos humanos, e de repente quer impor a sua fé dentro de um ambiente de saúde, num espaço destinado à terapia? Como dizer para um cliente, paciente, que ele não deve crer em Deus? Ou então fazer chacota da fé de um cliente, paciente? Isso é um absurdo nos dias atuais. Não podemos de jeito nenhum. Isto é intolerância. Se fala tanto sobre tolerância religiosa, sobre tolerância aos marginalizados, que não devemos discriminar, etc. e tal. Estudamos tanto isso na faculdade. Tem disciplinas que tratam só desse tema, para que possamos sair de dentro do espaço acadêmico com uma mente mais aberta, com mais tolerância àqueles que pensam diferente. Mas é exatamente pessoas que se dizem mestres, doutores, que têm um alto nível de escolaridade, estão usando o espaço terapêutico para falar mal de uma crença, ridicularizar um paciente que crê em Deus, como nós temos ouvido falar, de pessoas que nos procuram porque estava com um determinado profissional que fez escárnio da sua fé, dizendo que não se deve crer em Deus. Pois é esse tipo de pecado que Deus não perdoa. Fecho parênteses porque este não é o tema da nossa reflexão, mas é preciso que se diga que existem profissionais que estão usando da sua condição de suposto saber para impor sobre pessoas fragilizadas a sua incredulidade. Guarde a sua incredulidade com você que não crê em Deus, mas deixe quem crê e quem ama esse Deus Todo-Poderoso, deixe que cada um expresse a sua fé, já que estamos numa sociedade que se tem esse direito de crença, essa liberdade. Então, segundo a Bíblia, o único pecado que não existe perdão é a rejeição do Filho de Deus. Diz aqui a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 10, no verso 35. Haja o que houver,
Não deixem desfalecer esta confiança no Senhor. Lembrem-se da recompensa que vocês têm. É mister que continuem a fazer com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem que Ele faça por vocês tudo quanto lhes prometeu. Ou seja, é preciso que a gente seja fiel, seja firme, mesmo com tanta perseguição. Embora hoje na sociedade atual, neste mundo, segundo os estudiosos, chamado de mundo pós-moderno, embora se tenha essa tal liberdade tão falada, pregada, escrita, estudada, mas de forma sutil, às vezes os cristãos estão sendo tolhidos nas faculdades, dentro da sala de aula, os professores acadêmicos estão querendo impor a sua incredulidade sobre os alunos. Isso é intolerância religiosa e nós não podemos aceitar isso. E eu quero dizer para você que é jovem, adolescente, que tem sofrido essa pressão, essa perseguição, é necessário, diz a Bíblia, que você tenha paciência para cumprir a vontade de Deus. Se você quiser que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, ou seja, que as promessas de Deus se cumpram em você. Diz mais, a sua vinda não será retardada. Em breve Jesus virá. E aqueles que têm fé, que sustenta a sua fé, que não se deixa ser vencido mesmo com tanta pressão, como eu já disse, nos meios sociais, aqueles que conseguem manter a sua fé, vão receber o galardão, pois está escrito aqui no livro de Hebreus ainda, capítulo 11, no verso 8. Aliás, 6. Qualquer que queira ir a Deus, deve crer que Ele existe e que Ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Em outra tradução, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então este é o segredo, é crer que Ele existe, é professar a fé e viver procedendo de acordo com essa crença. Como é que a gente diz que crê num Deus poderoso, amoroso, justo, um Deus criador dos céus e da terra? Como dissemos isso e de repente o nosso procedimento não condiz com o que a gente diz que crê? Nós maltratamos o outro, somos intolerantes, não cumprimos com as leis, sejam normas da sociedade, leis de trânsito, por exemplo. Como é que dissemos que cremos em Deus, que amamos este Deus e somos arrogantes, somos descumpridores dos deveres? Existe uma contradição. É preciso a gente vigiar para não sermos contraditórios em relação à nossa fé, à nossa crença. É por isso que o mundo não aceita muitas vezes este Deus que nós pregamos. A gente precisa refletir sobre isso. Você crê em Deus? Então prossiga crescendo, desenvolvendo a sua fé, conforme nos orienta aqui o escritor de Hebreus. E aqui no capítulo 10, no verso 26. Se alguém pecar deliberadamente, rejeitando o Salvador, depois de ter conhecido a verdade, este pecado não é coberto pela morte de Cristo. Não há mais meio de livrar-se dele. Aí você diz, então tem pecado que Deus não perdoa. Então é exatamente este, o de deliberadamente rejeitar o Salvador. Este é o único pecado que não há perdão, mas os demais, todos os demais pecados, basta tão somente dizer, me perdoa, Senhor, e arrepender e confessar Jesus, e Jesus, você vai ouvir de Jesus. Se você estiver à beira da morte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É claro que ninguém deve deixar para fazer essa oração, de arrependimento no momento da morte, pois não saberemos se teremos esta oportunidade. Todos são chamados para desfrutar do perdão, desta paz e desta certeza que ninguém pode dar, homem nenhum pode dar, religião nenhuma pode dar, essa certeza de que um dia estaremos reinando eternamente com o nosso amado Senhor.
Qual é o seu pecado? Eu não sei. O que você fez ou está fazendo que a sociedade não aceita ou que você tem o sentimento de que isso desagrada a Deus? Peça perdão, confesse a sua fraqueza, pois o pecado confessado, ele é perdoado. Não existe um pecado que Deus não perdoe. Ah, mas eu já pequei demais, eu sou muito pecador, não tem mais jeito para mim. Isso é mentira do inimigo que não quer que você desfrute das recompensas das promessas de Deus. Neste momento, pela fé, eu quero abrir, pela autoridade de Deus ter nos dado como igreja, a porta da salvação para você. Entre agora e não saia mais. E espere Jesus voltar para lhe dar o galardão. A recompensa é certa. Amém. Amém.